Afinal de contas, porque Deus não acaba de uma vez por todas com todo o mal? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos aí a mais um final de semana, sempre momento de encontrar a família, mas também momento de podermos dar um tempinho a mais com a palavra. Não esquece de, além de assistir esta homilia, parar um pouquinho, aprofundar, deixar que a palavra possa adentrar dentro de você. Talvez você acompanhou ao longo da semana várias homilias, talvez até uma te chamou mais atenção, a de ontem, de Maria Madalena, ou de outro dia. Pega esta homilia, pega este texto, volta, deixa que o Senhor possa falar um pouquinho a mais com você, além das minhas palavras. E lembre-se sempre que enquanto eu vou falando algumas coisas para você, o Espírito também vai suscitando coisas novas aí dentro do teu coração. É muito importante pegar estas coisas que vão aparecendo de forma interior e colocá-las no papel, muitas vezes para não perder essas inspirações, os direcionamentos que vão nascendo dentro deste momento para a tua vida. E se você pode, eu sei que às vezes o tempo é corrido, então muitos de vocês estão fazendo, por exemplo, ouvindo esta homilia, fazendo várias outras coisas, né? Isso é extremamente normal, mas dá uma parada, para um pouquinho, se você puder, faça isso. Padre, eu não consigo talvez parar depois, mas pelo menos pare no momento da homilia, escuta de uma forma mais profunda e assim por diante. Cada um possa fazer uma experiência mais profunda. É como se você pudesse se perguntar, como eu posso fazer uma experiência mais profunda com a palavra? Então pense um pouquinho na sua realidade, coloque isso em prática, ok? Quero pegar com vocês a leitura que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Diz assim: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Olha só, que interessante. Quando você observa o cuidado deste dono para com o trigo. Por quê? Porque nós podemos olhar diretamente para o mal e aí pensar aquilo que é a pergunta inicial desse vídeo. Por que este mal não acaba? Podemos pensar olhando sempre para o mal, mas nós podemos pensar olhando para o bem e pensarmos o seguinte: o bem é tão precioso que eu não quero que ele se perca, em nada possa perder, nem minimamente, nenhuma fagulha de bem se perca. Quero aproveitar tudo, quero ter este bem o máximo que puder. Essas realidades são os desejos de Deus. Deus, ele olha para o bom, para o belo, para aquilo que está dentro de você, para aquilo que justamente está o bem. E aí, quando nós pensamos em cada homem, vamos perceber o seguinte: até na vida daquela pessoa mais maldosa, há fagulhas do bem. Na pessoa que tem se corrompido, há traços do bem. Há coisas boas que aquela pessoa fez. Há coisas que aquela pessoa traz de bondade, que são valores e que não podem ser perdidos. Porque quando o Senhor vier e ceifar com os seus anjos,
a vida de cada um de nós foi dado o fim. Vai ser separado agora. Mas o Senhor, Ele quer que este bem, mesmo que é mínimo, no coração de tantas pessoas, possa crescer. Crescer. E o bem tem capacidade de crescer e tornar-se muito maior do que o mal. Mas para isso, ele precisa que alguns operários não queiram já arrancar o mal ali, porque corre o risco de querendo tirar aquela pessoa, porque de vez em quando a gente vai pensando assim, meu Deus, essa pandemia que passou, tanto sofrimento, quanta pessoa boa morreu. Por que não levou todas as pessoas ruins de uma vez? Aproveita aí a oportunidade, né? Já vai fazendo uma limpeza nesse mundo, vai já colocando, né? Essas pessoas, né? Que não são boas, né? Já ali de lado, né? Quantas vezes, né? A gente conhece pessoas boas, conhece padre, bispos, excelentes. E você fala, meu Deus, por que Deus? Logo esse padre tão bom. Meu Deus, por que foi chamar logo esse padre na pandemia, nesse sofrimento? Podia ter chamado fulano, ciclano, que talvez está fazendo escândalo na igreja. Poderia ter ceifado eles. Poderia ter pego aquele bispo lá que está fazendo todas as coisas erradas, mas pega esse bispo aqui que é um exemplo que nós tanto precisávamos. Naquele mau sacerdote que tem escandalizado, existe um bem. O Senhor quer esperar que este bem cresça. Ele faz assim com esses, faz assim comigo, faz assim com você. Existe um bem dentro de você, dentro dos teus inimigos, que o Senhor quer que cresça. Para que quando chegar o momento, o Senhor só precise cortar o mal e aproveite o grande bem que há naquela vida e aquela vida ganhe a eternidade. Por isso que quando eu vou muitas vezes fazer um velório de alguém, eu falo assim, vamos pedir pelo bem que aquela pessoa fez. Ela pode ter passado dificuldades, ter problemas de relacionamento como todos nós. Com certeza isso marcou a vida de cada um de nós, mas hoje nós queremos colocar diante de Deus o grande bem que esta pessoa fez, nas pequenas coisas, e que este bem seja grandioso perante Deus. Por isso vai agradecendo por esta vida, por esta pessoa que nos deixa, porque nós queremos que este bem tenha a maior proporção. Então por isso o Senhor não quer desperdiçar nada. E aí você vai entender que muitas vezes alguns maus, parece como diz o ditado, né? Vaso ruim é difícil de quebrar, né? Por quê? Por que esperar tanto? Por que aquele outro às vezes vai mais rápido e fez tanta coisa boa e aquele que não presta fica lá tanto tempo? Porque o Senhor está esperando, está agindo com misericórdia, para que quando chegar o tempo da justiça, este filho tenha a oportunidade de poder ter tido tempo para trazer o que é bom dentro dele para fora, para frutificar. Por isso, ninguém que chegará diante do Senhor poderá dizer que não teve oportunidade. O Senhor deu oportunidade a todos. E isso é esta loucura de Deus, que não quer perder nada, nada de bom. E depois, olhando para Deus, nós precisamos também agir da mesma forma. Não perca nada de bom que há na vida de cada pessoa. Saiba olhar para este bem, saiba cultivar este bem e trazer à tona este bem. Se você fizer isso, estará ajudando grandemente o reino de Deus, porque Deus precisa de cuidadores que façam isso, para que, usando de misericórdia, possa o Senhor depois usar de muita justiça em relação a todos aqueles que foram por muitas vezes poupados para que o bem pudesse crescer dentro deles. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.